Você já parou para pensar no destino da sua alma? Será que, se a sua vida acabasse hoje, você estaria pronto para a eternidade? Muitos vivem suas vidas correndo atrás de bens, prazeres e distrações, sem nunca refletirem sobre o que realmente importa: a salvação. Mas a Bíblia nos mostra que existem sinais claros de que uma pessoa está no caminho certo, o caminho do céu. Neste vídeo, vamos apresentar 10 sinais poderosos que revelam se você está realmente preparado para encontrar-se com Deus. Não se trata de perfeição, mas de transformação. Preste atenção em cada ponto, reflita sobre sua jornada e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração, porque no final, o que mais importa é onde passaremos a eternidade. 1. Você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A jornada para o céu começa com um passo essencial: a fé em Jesus Cristo. Não existe outro caminho, outra ponte, outro atalho. A salvação não vem por obras, não vem por religião, nem por boas intenções. Ela vem exclusivamente por meio da fé no Filho de Deus. Crer em Jesus é muito mais do que apenas acreditar que Ele existiu. É reconhecer que Ele é o Filho do Deus vivo, que deixou a glória do céu, se fez carne, habitou entre nós e deu a sua vida na cruz como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. É entender que sem Ele estamos perdidos, mas com Ele temos vida e vida eterna. Quando alguém realmente crê, essa fé transforma tudo. Transforma o modo de viver, de pensar, de sentir. A pessoa deixa de ser guiada por si mesma e passa a viver sob o senhorio de Cristo. Jesus não é mais apenas uma figura religiosa, mas se torna o centro da vida, o amigo fiel, o salvador pessoal. A Bíblia é clara em João 14:6, quando Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." Isso significa que não importa quão moral ou bondosa uma pessoa seja, sem Jesus, não há reconciliação com Deus. Então, se você já entregou sua vida a Cristo, se você o confessa com a boca e crê com o coração, esse é um sinal poderoso de que você está no caminho da salvação. Porque a fé verdadeira não apenas acredita, ela transforma. E essa transformação é a marca dos que caminham rumo ao céu. 2. Você se arrepende sinceramente dos seus pecados. Arrependimento verdadeiro é muito mais do que um simples sentimento de culpa. Não se trata apenas de sentir remorso por algo errado, mas de reconhecer que o pecado fere o coração de Deus e tomar a decisão firme de abandonar o erro, com a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia diz que o arrependimento é um dom de Deus, uma obra que o próprio Senhor realiza em nosso coração. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, ele também nos conduz ao arrependimento, não para a nossa condenação, mas para a nossa restauração. Muitas pessoas confundem arrependimento com vergonha, mas vergonha paralisa. Arrependimento nos leva de volta para os braços do Pai. Foi assim com o filho pródigo. Ele reconheceu sua condição, se levantou e voltou para casa, e o Pai o recebeu de braços abertos. Em Atos 3:19 está escrito: "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor." Se você tem um coração quebrantado, se sente pesar quando peca e busca a presença de Deus pedindo perdão, esse é um sinal claro de que o Espírito Santo está agindo em sua vida. Pessoas que vão para o céu não são aquelas que nunca erram, mas aquelas que reconhecem seus erros e se voltam continuamente para Deus. O arrependimento não é um evento isolado, é um estilo de vida. É a marca daqueles que desejam se parecer mais com Cristo a cada dia, e onde há arrependimento sincero, há salvação. 3. Você busca viver uma vida de obediência à palavra de Deus. A fé verdadeira sempre gera frutos, e um dos frutos mais visíveis na vida de quem está no caminho do céu é o desejo sincero de obedecer à palavra de Deus. Obediência não significa perfeição, significa disposição. Significa que mesmo diante das lutas, tentações e falhas, o seu coração continua inclinado a fazer a vontade do Pai. Jesus foi claro em João 14:23, quando disse: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele,
e faremos nele morada. Ou seja, amor a Deus e obediência caminham juntos. Quem ama a Deus não vive em rebeldia constante contra os princípios da Bíblia. Pode até tropeçar, pode até vacilar, mas não se acomoda no erro. O coração se incomoda, o espírito se entristece, e logo vem o desejo de se alinhar novamente com a verdade. Obedecer a Deus num mundo que valoriza o pecado é um grande desafio, mas é também um forte sinal de que o Espírito Santo habita em você, porque só Ele pode nos dar forças para nadar contra a corrente, viver pela fé e renunciar à carne em favor da vontade divina. A obediência mostra que a fé que você tem não é apenas de palavras, mas é vivida na prática, no dia a dia, nas escolhas, nos pensamentos e atitudes. Portanto, se você tem lutado para viver conforme a palavra, se você examina as Escrituras e procura aplicá-las na sua vida mesmo com dificuldades, entenda, isso é um sinal poderoso, um sinal de que você pertence ao Senhor e está trilhando o caminho que leva ao céu. 4. Você sente paz mesmo em meio às tribulações. Em um mundo cheio de dores, pressões e incertezas, a paz verdadeira se tornou rara. Mas quem está no caminho do céu experimenta algo que o mundo não pode dar: a paz de Deus. Essa paz não depende das circunstâncias externas. Ela não vem porque tudo está indo bem. Ela permanece mesmo quando tudo parece desmoronar. É uma paz que guarda o coração e a mente, mesmo nos dias mais difíceis. E essa paz é um dos sinais mais profundos de que o Espírito Santo habita em você. A Bíblia diz em Filipenses 4:7: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz não é algo que você produz com esforço humano. Ela é fruto da presença de Deus. É a certeza de que, mesmo que tudo pareça incerto, Deus continua no controle. Quem vai para o céu carrega dentro de si essa convicção, de que a vida aqui é passageira, de que o sofrimento tem limite e de que há um propósito eterno por trás de tudo. Mesmo chorando, a pessoa confia. Mesmo com o coração aflito, ela ora. Mesmo sem entender, ela continua firme. A paz de Deus não significa ausência de lutas, mas presença de fé em meio às batalhas. E se você tem experimentado essa paz inexplicável, mesmo nas tribulações, isso é um sinal claro de que o reino de Deus já começou a se manifestar em sua vida. E quem tem essa paz, tem a presença. E quem tem a presença, está no caminho do céu. 5. Você ama e perdoa as pessoas como Jesus ensinou. Um dos sinais mais marcantes de alguém que está no caminho do céu é a capacidade de amar, mesmo quando é difícil, e perdoar, mesmo quando dói. O amor que vem de Deus não é apenas sentimento, é atitude, é decisão. É uma escolha diária de agir com misericórdia, compaixão e bondade, assim como Jesus fez por nós. A Bíblia é clara em 1 João 4:20. Se alguém disser, "Eu amo a Deus", mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse versículo nos confronta. Mostra que o amor ao próximo é um reflexo direto do nosso amor a Deus. Quem ama de verdade não guarda mágoas, não vive em rancor, não alimenta ódio. Pode até se ferir, porque somos humanos, mas escolhe liberar perdão, mesmo quando não é fácil. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, é decidir não carregar mais a dor no coração. É confiar que a justiça pertence a Deus e que nós fomos chamados para amar, assim como fomos amados. E esse amor vai além da família ou dos amigos. Ele alcança até os inimigos. Jesus disse: "Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem." Mateus 5:44. Se você tem buscado viver esse amor, se tem se esforçado para perdoar, para não revidar, para estender a mão mesmo a quem te machucou, entenda, isso é sobrenatural. É o Espírito Santo agindo em você. E quem ama como Cristo ama, está seguindo os passos dele. E quem segue Jesus, está no caminho da vida eterna. 6. Você tem fome e sede de Deus. Um dos sinais mais evidentes de que alguém está no caminho do céu é o desejo constante de estar perto de Deus. Não por obrigação,
não por aparência, mas por amor. Quem nasceu de novo sente falta da presença de Deus quando está distante. Sente necessidade de orar, de ler a Bíblia, de estar em comunhão com o Pai. Essa fome espiritual é como uma chama que arde por dentro. Mesmo que o dia esteja corrido, mesmo que os problemas sejam muitos, há dentro do coração um clamor: Senhor, eu preciso de Ti. Jesus disse em Mateus 5:6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse tipo de fome não se sacia com coisas terrenas. Nada neste mundo pode preencher esse vazio. Só a presença de Deus traz verdadeira satisfação à alma. Você pode perceber esse sinal em pequenos detalhes. No prazer de abrir a Bíblia e encontrar uma palavra viva, na paz que sente ao dobrar os joelhos em oração, na alegria de estar em um culto, ouvindo a voz de Deus falar direto ao coração. Muitos estão dentro de igrejas, mas vazios por dentro. Outros, mesmo em silêncio e anonimato, têm um coração inflamado por Deus. O que diferencia é a sede. Se você sente essa necessidade real de estar com Deus, se busca tempo com Ele, se entristece quando falha em manter comunhão, isso não vem da carne, isso é obra do Espírito. E quem tem fome de Deus aqui na terra, será saciado plenamente na eternidade, porque os que o buscam de todo o coração, certamente o encontrarão. 7. Você dá frutos espirituais. A vida de quem está verdadeiramente no caminho do céu produz frutos. E esses frutos não são materiais, mas espirituais. Eles são as marcas visíveis de uma transformação que aconteceu no coração e que agora se manifesta no caráter, nas atitudes e nas escolhas diárias. O apóstolo Paulo descreve em Gálatas 5:22-23 quais são esses frutos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas não são apenas qualidades morais, são evidências da presença viva do Espírito Santo agindo em alguém. Pessoas que estão a caminho do céu começam a reagir de forma diferente às situações. Antes, revidavam com raiva. Agora, respondem com mansidão. Antes, guardavam rancor. Agora, liberam perdão. Antes, viviam na ansiedade. Agora, têm paz. Não porque se tornaram melhores sozinhas, mas porque Cristo está moldando nelas o seu caráter. Dar frutos espirituais não significa ser perfeito, mas significa estar crescendo, amadurecendo, evoluindo na fé. Significa que há evidências claras de que o velho eu está morrendo, e o novo eu, guiado pelo Espírito, está tomando forma. E é importante lembrar, Jesus disse que a árvore que não dá fruto será cortada, mas aquela que produz bons frutos é cuidada pelo Pai e permanece no reino. Mateus 7:19-20. Se você tem percebido mudanças reais no seu comportamento, se outras pessoas conseguem ver Cristo refletido em você, se há um desejo sincero de agir com amor, paciência, fidelidade, entenda, esses frutos são provas vivas de que o céu já começou dentro de você. Porque quem dá frutos espirituais na terra está sendo preparado para viver com Deus na eternidade. 8. Você sente temor e reverência por Deus. O temor a Deus não é medo no sentido humano da palavra, mas um profundo respeito e reverência pela santidade, grandeza e poder do Criador. Quem caminha em direção ao céu entende que Deus não é alguém a ser tratado de qualquer maneira. Ele é santo, justo, soberano e merece toda a nossa adoração e respeito. Em Provérbios 9:10 está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O temor de Deus não é um temor paralisante, mas aquele que nos faz viver de acordo com a sua vontade, que nos leva a buscar a pureza e a santidade em nossa vida diária. É o tipo de reverência que nos faz desejar agradá-lo, não por medo, mas por amor e pela certeza de que Ele é digno de todo o nosso ser. Muitas vezes, nos acostumamos com o Senhor,
Tratamos sua presença como algo comum. Mas aqueles que têm o temor de Deus compreendem sua grandeza e vivem em constante reverência diante dele. Esse temor nos leva a fugir do pecado, a respeitar seus mandamentos, a procurar viver em santidade, mesmo quando ninguém está nos observando. O temor de Deus é o que nos mantém firmes nas promessas da palavra, mesmo quando o mundo oferece caminhos que nos afastam dele. Se você sente em seu coração um respeito profundo por Deus, se você não trata a sua presença de qualquer maneira, e se o desejo de agradá-lo com sua vida é constante, isso é um sinal claro de que você está no caminho da salvação. Porque onde há temor a Deus, há um coração disposto a viver para Ele. E quem vive para Deus, certamente viverá com Ele na eternidade. 9. Você compartilha o Evangelho com os outros. Quando alguém é verdadeiramente transformado por Jesus, uma das evidências mais claras dessa transformação é o desejo de compartilhar o Evangelho com os outros. Esse desejo nasce naturalmente no coração de quem experimentou o poder da salvação e da graça de Deus. Não é algo forçado ou imposto, mas uma resposta genuína à grandeza do que Jesus fez na vida de quem o segue. Em Marcos 16:15, Jesus nos comissiona: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa não é uma sugestão, é uma ordem direta de Cristo, e ela reflete a importância do Evangelho não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. Aqueles que caminham em direção ao céu sentem uma responsabilidade imensa de compartilhar essa boa notícia, porque sabem o quanto o Evangelho é a única solução para o pecado e a morte. Jesus é o único caminho para a salvação, e aqueles que o encontram não podem manter isso em segredo. Eles querem que todos experimentem a mesma graça, misericórdia e perdão que receberam. Esse desejo de compartilhar não se limita a pregações ou palavras grandiosas. Ele se manifesta em gestos de amor, em palavras de encorajamento, em orações pela salvação daqueles que ainda não conhecem Cristo. Se você tem esse ardor no coração, se você sente uma alegria em falar de Jesus com aqueles que estão ao seu redor, se você busca oportunidades para ser uma luz para aqueles que vivem nas trevas, isso é um sinal claro de que o Espírito Santo está em você. Porque quem verdadeiramente foi tocado por Jesus não consegue guardar essa boa notícia só para si. E quem compartilha o Evangelho está seguindo o exemplo de Cristo e trilhando o caminho que leva ao céu. 10. Você persevera na fé até o fim. A perseverança na fé é uma das maiores marcas de quem realmente pertence ao reino de Deus. Em um mundo cheio de dificuldades, tentações e incertezas, continuar firme na fé não é algo fácil, mas é um sinal claro de que a pessoa está realmente no caminho da salvação. Jesus nos alertou sobre os desafios da caminhada cristã. Em Mateus 24:13, ele disse: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar na fé não significa apenas seguir a Cristo nos momentos fáceis. Significa continuar acreditando em Deus, confiando em suas promessas e obedecendo à sua palavra, mesmo quando as dificuldades surgem. Quando o caminho se torna árduo, quando as tentações são fortes, quando as provas vêm para nos abalar, a perseverança revela quem realmente é fiel. A Bíblia nos ensina em Tiago 1:12: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa perseverança na fé é uma evidência de que o Espírito Santo está nos sustentando, nos fortalecendo e nos ajudando a continuar, mesmo quando os ventos contrários parecem impossíveis de suportar. A verdadeira fé não se baseia apenas em momentos de emoção ou experiência, mas na capacidade de continuar firme, mesmo diante das adversidades, porque sabemos que nosso Redentor vive e, no final, ele triunfará. Se você tem perseverado na fé, mesmo quando as dificuldades parecem intermináveis, se tem mantido sua confiança em Deus e no seu poder, isso é um sinal poderoso de que você realmente pertence ao reino de Deus. Porque quem persevera até o fim, receberá a coroa da vida prometida por aquele que é fiel. E assim chegamos ao fim de nossa jornada de reflexão sobre os sinais de que você está no caminho do céu. Esses sinais não são meras verificações de lista,
mas evidências do trabalho que Deus tem realizado em seu coração, da transformação que ocorre em sua vida, através de sua graça e poder. Se você tem experimentado a paz de Deus, se sente uma fome constante por sua presença, se está disposto a perdoar e amar como Jesus ensinou, se compartilha o Evangelho com os outros, se persevera na fé, mesmo nas dificuldades, então você está no caminho da salvação, e a promessa do céu é para você. Mas lembre-se, não é por nossos próprios méritos ou forças que podemos alcançar o céu. É pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo, que somos salvos e transformados. Portanto, continue firme, não perca a esperança, e saiba que, ao perseverar na fé até o fim, você alcançará a coroa da vida eterna, a recompensa prometida para aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos. Acredite, o melhor ainda está por vir. Deus tem um lugar preparado para você, e Ele está ao seu lado em cada passo dessa jornada. Que você continue buscando a sua presença e permanecendo fiel até o fim, porque, no final, Ele estará esperando por você, de braços abertos, pronto para te acolher em seu reino eterno.